Alô pessoal, vamos para o resumo da semana do Diário dos Beatles, de 22 a 28 de março. Março terminando. Primeiro post: a polícia de Indianápolis levou Ringo Starr para passear pela cidade. Uma história interessante que eu achei de uma pessoa que decidiu contar essa história, e isso na época deu o que falar entre o pessoal, né? Bem, cedo na manhã de 4 de setembro de 64, Karen Marks, de 11 anos, estava ajudando sua mãe a preparar seus cavalos para a exposição na Feira Estadual de Indiana. Ela e seus dois irmãos estavam na sala de estar de sua casa na zona rural de Noblesville quando ela olhou pela janela sem acreditar. Ela se virou para os seus irmãos. Acho que papai trouxe um Beatle para casa. Ringo Starr, baterista da banda mais famosa do mundo, caminhava em direção ao celeiro com seu pai, Jack, um policial estadual, e dois de seus colegas. Os Fab Four estavam voando alto na primeira onda da Indianapolis, tocaram para 30 mil fãs na noite anterior em dois shows no Indiana State Fairground. Jack Marks era um dos policiais estaduais designados para fazer a guarda dos Beatles enquanto estavam no motel Speedway. Vale lembrar que os Beatles ficaram em Indianápolis no motel Speedway porque eles não queriam que ninguém adivinhasse onde eles estavam hospedados, né? Lembrando que alguns hotéis na época não queriam ter os Beatles, na verdade, né? Medo da confusão que dava ali. Por exemplo, Seattle não queria. Muitos hotéis de Seattle não queriam. Pois bem, depois de voltar dos shows, eles viram o Ringo sentado sozinho à beira da piscina. E um deles brincou e perguntou se ele gostaria de um passeio pela cidade. O Ringo falou: bem, não consigo dormir. Vamos lá. Conduziram o Ringo, então, ainda vestido com seu terno Beatle, ao redor do Monmouth Circle, da mansão do governador de Indianapolis Motor Speedway, que é onde tem a 500 milhas de Indianápolis. Ringo contou essa história. Ele falou: tivemos que dirigir até um beco e apagar as luzes para nos esconder, lembrou ele. Isso foi quando ele pegou um carro de polícia. Eles foram perseguidos por um carro de polícia. Eventualmente, Mark sugeriu que ele tomasse café da manhã em sua casa. Ele disse a Ringo para ir ao celeiro e perguntou a sua esposa, Donnie, se ela poderia fazer algo para eles. Ela não se incomodou com um Beatle, dizendo a ele: você vai ter que segurar seus cavalos até que eu termine de trabalhar nos meus. Pois bem, depois de uns dias lá na casa dessa pessoa, Ringo deu-lhe um beijo na bochecha, na Karen, de 11 anos, e disse a todos que foi o primeiro menino que beijou ela. Imagina, o primeiro garoto que beijou ela foi um Beatle, né? O que deve ter de fãs se remoendo. Karen Mark não contou aos amigos sobre a visita na época. A mãe dela proibiu, com medo dos fãs cavassem o chão que ele pisou, porque antigamente os fãs, tudo que os Beatles tocassem, até massa de cigarro, já era motivo para os fãs guardarem. Anos depois, na faculdade, ninguém acreditou em sua história sobre o dia que um Beatle visitou sua fazenda. Outro post: em 1969, Paul McCartney havia anunciado o fim dos Beatles, mas ninguém o ouviu. Todo mundo sabe da história, né? Em abril de 1970, jornais como Daily Mirror botou: Paul está saindo dos Beatles. Foi um escândalo, todos foram chorando e tal. Pois bem, Paul já havia anunciado o fim dos Beatles muitos meses atrás. E ninguém chorou, ninguém fez barulho, ninguém fez nenhum alarde. Em outono de 1969, não foi uma época feliz para McCartney. Imaginando o que faria a seguir, depois de separar de seus amigos de longa data,
Ele começou a ficar de mau humor e beber. Eu estava deprimido na época, disse ele à BBC em 2016. Eu ia para os bares. Em suma, a última coisa que ele precisava era de repórteres farejando sua fazenda na Escócia em busca de comentários sobre Paul tá morto, a teoria, né, que na época várias pessoas da imprensa estavam fazendo, enchendo o saco. Praticamente estúpido, né? E é incrível como até hoje ainda vejo gente postando, falando que o Paul tá morto. Para ser tão absurdo, nem vou comentar. Pois bem, a Paul McCartney deu uma entrevista para a revista Life. Lá no post tem a capa da revista. Foi lançado em 7 de novembro de 1969. Pois bem, fiquei ligado por 10 anos e nunca desliguei, disse ele. Agora vou desligar, sempre que posso, prefiro ser um pouco menos famoso hoje em dia. McCartney não parou por aí. Enquanto os repórteres provavelmente examinavam seu rosto em busca de marcas identificáveis para saber se ele estava vivo, se era o Paul verdadeiro, ele deixou escapar uma notícia bem interessante. Prefiro fazer o que comecei fazendo, que é fazer música. Nós fazemos boa música e queremos continuar fazendo boa música, mas a coisa dos Beatles acabou. Paul McCartney encerrou a entrevista castigando os teóricos. Em outras palavras, ele disse a eles para começar uma outra vida. Eles deveriam se preocupar consigo mesmo em vez de se preocupar se eu estou morto ou não. Pois bem, na época essa revista foi lançada, estava mais do que na cara que os Beatles ali tinham acabado. Foi o primeiro membro a anunciar, lembrando que John, em setembro, quando ele voltou de Toronto, ele reuniu com os Beatles lá e ele falou: olha, estou saindo da banda, o que eu vou fazer a partir de agora não preciso de vocês. Então John falou: estou saindo, e ele falou: olha, eu não vou anunciar para a imprensa, porque tinha um contrato, tinha um novo contrato onde eles tinham feito através da Alan Klein, onde eles iam ganhar um pouco mais, e se anunciasse que estavam sendo separados, né, iam ter dor de cabeça com esse contrato. Então o que o John falou? Olha, eu não vou anunciar para ninguém. Mas em novembro, por uma carta, através dessa entrevista, Paul já tinha deixado bem claro as palavras deles: mas a coisa dos Beatles acabou. Ninguém reclamou, ninguém fez choradeira, nem nada. Veio precisar, exatamente em abril de 1970, aquilo tudo para criar todo aquele alarde. Quem teve essa revista e leu na época, já sabia que a banda ali já estava terminada. Outro post, essa semana teve aniversário de mais um álbum, dessa vez do Paul McCartney, o clássico álbum que fez muito sucesso na América. O álbum Wings at the Speed of the Sound completou 45 anos. É o quinto álbum do Wings e foi gravado entre janeiro e fevereiro de 1976 e lançado nos Estados Unidos no dia 25 de março e no Reino Unido no dia 26 de março, em meio a uma grande turnê mundial. Após uma série de shows na Austrália em novembro de 75, o Wings fizeram uma pausa na turnê para passar as férias com essas famílias. Em janeiro de 76, o tempo reservado no Abbey Road Studio, em Londres, para gravar o álbum Spirit of the Sound. Foi a primeira vez que McCartney havia gravado um álbum na Inglaterra, desde o álbum Red Road Speedway. Devido aos compromissos da turnê, o Wings não teve a oportunidade de gravar em outra localidade diferente, preferindo trabalhar em um ambiente familiar. Até o final de fevereiro, o álbum foi concluído e o Wings retornou de forma na estrada. Durante as sessões de estúdios do Spirit of the Sound, McCartney estava enfrentando críticas que o Wings era simplesmente um veículo para si mesmo. John falava isso exatamente nas entrevistas. John falava que o Wings, na verdade, era o que ele queria fazer com os Beatles. Entende? Ele encorajou cada um dos membros da banda de contribuir com uma música durante as sessões, embora isso se tornaria uma das razões para a crítica do álbum. McCartney já havia tentado criar um álbum democrático no Red Road Speedway, apesar de que seria rejeitado por sua gravadora.
Lembrando que o Red Road Speedway era para ter sido duplo, mas cortaram umas coisas e tal, diminuiu. A recepção do álbum foi opiniões pobres e morna. No entanto, o revisor da Rolling Stone, visto em disco conceitual, ganhou novas edições também. Em 1993, o In The Spirit of Star foi remasterizado e relançado em CD como parte de uma série chamada The Paul McCartney Collection, juntamente com faixas como Walking in the Park with Louise e seu lado B, Bridge on the River Suite e Jonas Farm, com o lado B, Sally G, tudo gravado em Nashville, 1974, como faixas bônus. Em 2014 veio a edição de luxo na caixa, foi relançado pela Here Music e a Concord Music, ao lado de Venus e Mars, pela Paul McCartney Archive Collection. Foi lançado em vários formatos. O último post é uma história bem interessante que eu achei no Instagram, numa página de um ótimo trabalho sobre George Harrison, chama-se Harrison Archive. Muito bom, mostra sempre os lados assim, interessantes do George Harrison como homem, como ser humano, como pai de família, como o outro lado, e é bem interessante. E eu gostei dessa parte. Danny Harrison pensava que seu pai ganhava a vida como jardineiro. O Danny falando: minha memória mais antiga do meu pai é provavelmente dele em algum lugar em um jardim coberto de sujeira, em algum lugar quente, um jardim tropical de jeans, calça caqui, coberto de sujeira, apenas plantando árvores continuamente. Acho que foi isso que pensei que ele fez nos primeiros 7 anos da minha vida. Eu não sabia que ele tinha alguma coisa a ver com música. Cheguei em casa um dia da escola depois de ser perseguido por crianças cantando Yellow Submarine. E não entendia por quê. Parecia surreal. Por que eles estão cantando essa música para mim? Eu voltei para casa e surtei com meu pai. Por que você não me disse que estava nos Beatles? E George? Desculpe, provavelmente deveria ele ter contado isso. Outra parte da Danny falando: minha mãe disse que quando eu era criança e alguém me perguntava o que meu pai fazia, eu dizia: ele aperta botões. George Harrison falando sobre Danny descobrir que ele era um Beatle. Eu não disse nada, Danny, sobre os Beatles, mas um dia ele de repente me disse: ei pai, você pode me mostrar o riff de piano para Hey Bulldog no piano? Pensei: bem, como diabo ele conseguiu aquela pi? Essa é uma melodia tão escura na minha cabeça, no fundo da minha mente. Mas então eu percebi que todas as crianças, quando chegam aos 5, 6 anos, todas elas assistem Yellow Submarine. George falou isso em 1988. Lembrando que a mesma forma como Sean descobriu que o pai era um Beatle, através do Yellow Submarine. Você vai ver que nem o George, nem o John sentaram para falar: o negócio é o seguinte, teu pai fez isso, foi um Beatle e tal. Já com relação ao Paul McCartney, não precisa, né? Paul McCartney levava os filhos para as turnês, então você logo de cedo você já sabia. Bom, pessoal, esse é o resumo da semana de 22 a 28 de março de 2021. Espero que curtam. Não estou botando nenhum fundo musical, porque nunca se sabe se o YouTube vai me criar problema. Como já tenho no Facebook e no Instagram para postar algumas coisas. No Instagram eu tenho um pouco meu trabalho lá limitado, não posso comentar, então eu só boto as fotos. Não posso curtir nem nada em nome do Diário dos Beatles. Mas paciência, enquanto eu estiver curtindo, eu vou fazer como eu tenho curtido nesses mais de 10 anos. Então, mais notícias do Diário dos Beatles está no blog. É só você botar Diário dos Beatles no Google, que você vai achar. Ou no Facebook, tá lá os links.
ou no Twitter, que também está lá os links direto. No Instagram tem as fotos com alguns comentários sobre data e tal, local. E aqui eu vou postando para o YouTube como resumo, para quem perdeu ou você saber de forma mais rápida as notícias, ok? Valeu, abraços a todos.